Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo muito importante, no qual eu vou explicar para vocês algo que demorou anos de estudo, muita oração, para o Criador me revelar e me fazer compreender o que é o batismo nas águas e a importância dele, né? Então, basicamente, eu sou alguém, né, esse é o meu testemunho, que eu não cresci numa família religiosa, uma família que me ensinasse as escrituras, por exemplo, ou que tivesse o hábito de ir na igreja, de ir congregar em alguma denominação. Então, dessa forma, eu não tenho apego ou uma parcialidade nas práticas religiosas, né? Porque muitas vezes a religião cria algumas doutrinas ou práticas que não necessariamente condizem com a realidade do evangelho, né? Só que também existem outras práticas que são muito importantes, e foi isso que o Espírito Santo foi me revelando. Então, eu me batizei em dezembro de 2024, após fazer o discipulado. Nessa época eu já tinha muito conhecimento da Bíblia, porque eu já lia há 2 anos intensamente a Bíblia, já tinha me arrependido dos meus pecados, recebido o Espírito Santo. Porém, eu sentia que era importante me batizar. E no momento em que eu me batizei, assim como um outro irmão já falou para mim também, o irmão Rômulo, né? Nós não sentimos nada assim, nenhum poder de Deus, nada físico muito forte, sabe? E nós nos decepcionamos. E aí nesse momento, eu questionei se realmente era importante e necessário o batismo nas águas. E eu vou ser bem sincero, se não der tempo de uma pessoa se batizar na água, eu não diria que ela não vai ser salva por causa disso. Porém, meus irmãos, eu quero explicar para vocês biblicamente a importância do batismo nas águas aqui, baseado no quê? Nas Escrituras e na doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então eu vou explicar para vocês aquilo que o Criador me revelou. E já explicando o que eu falei anteriormente sobre não ter sentido nada, né? A palavra nos diz que a fé ela é muito importante. Sem fé não é possível agradar a Deus. E que nós não somos movidos, o apóstolo Paulo fala, né? Isso que eu falei era Tiago. Agora o apóstolo Paulo fala que nós não somos movidos pela carne, pela vista, mas pela fé. E a fé é a esperança das coisas que não se veem. Então, dessa forma, é aí que estava. Eu tinha muita falta de fé. E eu achava que eu tinha que ter sentido algo para realmente aquele batismo ter sido validado. E posteriormente, o Espírito Santo me fez compreender que não, que você não precisa sentir. Então, como eu já vi em vídeos e testemunhos também, tem pessoas que sentem coisas fortes quando são batizadas, tem pessoas que literalmente manifestam demônios durante o batismo. Então, o batismo ele é uma coisa realmente forte e necessária, né? E aí, só que nem todo mundo vai sentir, entendeu? Mas é pela fé. E aí, eu quero explicar aqui biblicamente para você como que isso não é uma doutrina religiosa que foi criada pelos homens, mas simplesmente vem desde os apóstolos e por uma ordem do Espírito Santo e de Jesus. Então, aqui no livro de Atos, vou começar aqui pelo livro de Atos, né? Os apóstolos perguntaram, as pessoas perguntaram a Pedro e aos apóstolos: "Que faremos, homens e irmãos?" Isso em Atos capítulo 2, versículo 37. E disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Ou seja, aqui ele está falando não só de se arrepender, simplesmente, mas de ser batizado nas águas. Assim como no vídeo passado eu falei sobre Filipe. Se o batismo não fosse necessário, Filipe não teria batizado o etíope, né? O etíope aqui, que foi batizado nas águas após se converter, após crer no Filho de Deus.
Então, se não fosse necessário, o apóstolo não teria batizado ele. E aí, vindo aqui a Marcos, capítulo 16, versículo 16, vamos lá. Peraí, já chego lá, irmãos. Tempo para dar uma respirada aí, né, enquanto eu encontro aqui. Então ele fala o seguinte, ó: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí Jesus foi arrebatado ao céu e assentou-se à direita do Pai. E aí, bom, vou finalizar porque está no último versículo, né? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então eles pregavam a palavra de Deus e eles tinham os sinais, né? O poder de Deus, as maravilhas que comprovavam ali o reino de Deus, né? Através das curas e das libertações. Então, mas voltando aqui ao versículo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo, sim, é você receber o Espírito Santo para habitar em você. Mas ele também está falando sobre o batismo nas águas. Também está falando sobre isso. Assim como ele fala em Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, o próprio Jesus e os apóstolos, como eu mostrei em Atos, confirmando o batismo nas águas e a importância disso. Então, eu acho que isso é o suficiente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei. Não, isso daqui é o suficiente, basicamente, de escrituras. Então, o batismo ele é muito importante por causa disso, né? E aí, é aí que vem o problema, né? Tem muitas pessoas que elas tentam traduzir tudo de forma espiritual, que foi uma coisa que eu acreditei também antigamente. Santa Ceia, batismo, aí a pessoa ela prega contra as doutrinas que os próprios apóstolos faziam e a igreja primitiva, para dizer que tudo é 100% espiritual. E sim, o batismo é algo que você tem que receber o Espírito Santo para habitar em você. Isso é espiritual. A comunhão, né, compartilhar o pão com a igreja, também é espiritual, porque o pão representa a palavra, né? Porque Jesus é o pão da vida e ele é o verbo encarnado. Então, o pão nosso de cada dia, ele também é a palavra, né? Porém, o partir do pão, que é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, tá? Outra coisa que eu tinha dúvidas, fiquei anos buscando para compreender, e o Criador me deu esse entendimento da importância da comunhão e da chamada Santa Ceia, né? Que é você partilhar o pão e o vinho com as pessoas. Eu vou explicar também biblicamente, assim como eu estou fazendo com o batismo aqui, a necessidade e a importância da Santa Ceia e como que na igreja primitiva eles também já faziam isso. Não é algo simplesmente criado por homens, mas é algo que o Espírito Santo ensinou à igreja. E aí, por que eu comentei também da Santa Ceia? Porque ela e o batismo representam o seguinte: a comunhão da igreja. Então são doutrinas que não são meramente carnais, mas são doutrinas que trazem a comunhão do corpo de Cristo, trazem a concordância espiritual entre eles e algo em comum. Então, assim, quando as pessoas juntamente se batizam nas águas ali, estão juntas, participando na igreja, estão juntas comendo ali do corpo de Cristo, né, e do sangue dele, elas estão em comunhão. Então essas práticas
elas servem para gerar unidade entre a igreja, enfim, fraternidade. Então essa é a importância delas. Eu quero saber aqui então a opinião de vocês, quero saber que vocês deixem os comentários aqui, eu gostei de vocês, e se vocês compreenderam, sabe? Porque assim, por exemplo, tem um irmão chamado Thiago Lima, né? Eu aprendi com ele que o partir do pão, ele também é espiritual, é a palavra de Deus. Só que eu acho que se a gente leva isso ao extremo e começa a falar mal de você partilhar o pão em comunhão com os irmãos, você está indo contra a própria palavra de Deus, como eu vou falar no próximo vídeo. Isso é um problema, né? Isso é um problema porque gera dissensão no corpo de Cristo. O corpo ele tem que estar unido em doutrinas, unido nas verdades. Então, às vezes, em nome do despertamento, em nome do despertar do sistema religioso, às vezes é levado a um extremo que acaba gerando orgulho, né? E já gerou em mim orgulho. E eu tinha dificuldade de estar em comunhão com os irmãos, em encontrar uma igreja que pregasse a verdadeira palavra e de simplesmente ter a humildade de estar ali entre as pessoas, justamente por causa da internet, por causa... E não por mal, não foi por mal que essas pessoas fizeram isso. Foi literalmente por causa de falsos pastores, falsos mestres que existem por aí. Então é importante a pregação da verdade na internet também para libertar as pessoas das mentiras, dos enganos. Porém, foi criado, devido a isso, uma grande resistência, um grande orgulho em mim, que o Espírito Santo teve que trabalhar, até ele demonstrar para mim que eu deveria estar em comunhão fisicamente também com os irmãos. E esse é o meu testemunho pessoal. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né, para fechar o tema do batismo. E aí no próximo vídeo eu explico melhor essa questão da Santa Ceia, de comunhão, essas coisas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Eu tô com uma pizza aqui, pelo amor de Deus. E um abraço a todos vocês, tá bom? Que vocês estejam aí com a presença do Espírito Santo, a presença do Criador, consolando os vossos corações, presentes na semana de vocês, seja nos estudos, no trabalho, seja quando vocês estiverem se alimentando, orando ou até mesmo dormindo. Que o Criador esteja sempre conosco, né? E Ele está conosco, Jesus está conosco também. Até a consumação dos séculos, Ele prometeu, né? Então é isso, meus irmãos, um abraço para vocês, fiquem na paz.